Wendel, Oi, Mari. a tua voz tá meio falhando ou eu que tô no celular? Para nós também tá falhando, mas às vezes falha, às vezes não. Ela vem toda picotada. A voz dele tá falhando mesmo. Pode ser minha internet, então. Ela tá meio... Parece que tá com É, problema. você tá com problema na voz, meio robotizada. Agora. Sim, mas tu tá gago. Parece que tu tá falando... Eu tô normal. Tá na live já, Cris? Valeu. Geralmente a gente tá Tem que voltar esse início, né? Mas o nosso prelude agora. É o prelude de hoje. Isso é muito bom. Muito bom. Agora 37. Boa noite. Boa noite. Dá licença aí que tem um gato, por favor. Olha aí. Hoje eu não tô em casa, então não vai ter a nossa gata também batendo ponto hoje aqui. Brincadeira. Então hoje o plantão é do Snape aí. Exatamente. Eu já fiquei fã da gata já. Já tô quase querendo um gato pra mim já. Ele já tá complementando o afofamento da Mari. Já tá assim, com as orelhas mais para baixo, assim. Calma, cara. Que lindo. Agora deu. Olá, pessoal. Ô, Gabriel, e esse cabelo aí, Gabriel? Cresceu, hein? Cara, como é que faz isso? Dessa fórmula aí, amigão. Não, Thiago, pra ti não adianta, não cresce mesmo, não rola. Ah, não tem, cara. Ô, Gabriel. Cara, nesses dias, cara, o teu devocional tava bombando, cara. Bombando. Eu digo, pô, cara, eu vou escutar 10 vezes pra ver o que o cara fez, né? Quando eu ver o teu bigode, cara. Todo mundo comentando, olha o bigode do Gabriel, olha o bigode. Mari, foi o pessoal da terceira idade, tá? Que tava comentando o bigode do Gabriel. Eles não têm o que fazer, né? Vamos dar terceira idade. Pelo amor de Deus. Cara, tá ao vivo ou não? Tá ao vivo, pastor, tá ao vivo. Tá com medinho. Tá com medo, ó. Alô? A minha conexão tá caindo. Alô? Alô, tchau. Aí, ó, aprendeu comigo, né? Essa aí é Então, galera. Não vi isso. Podemos começar, então? Acredito que sim. Já demos 10 minutos de tolerância aí, né? Sim, é verdade. É aquele tempinho mesmo e bora lá. Então tá, gente. Eu gostaria de começar com uma oração. Eu vou pedir para o Gabriel. Gabriel, tu pode orar para a gente começar? Pode. Deus Pai, nós temos que dar a tua presença, Senhor, para te agradecer por essa oportunidade que nós temos de estar unidos mesmo assim, à distância, Senhor, para te louvar, para nos conectarmos com nossos irmãos em fé, Senhor, para compartilhar as nossas semanas. Pedimos que esteja abençoando esse encontro, Senhor, que possamos te louvar, cada um na sua casa, Senhor, que possamos te agradecer, possamos aprender e relembrar coisas importantes sobre o seu nome, Senhor. E com isso, nos possa fortalecer essas respectivas semanas. Fiquem todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai, antes de começar com a música, eu gostaria de fazer um momento de compartilhar, né?
Eu queria perguntar para a Andressa como é que tá a tia dela. Bom, compartilhando um pouquinho com vocês, ela já está em casa. Enfim, agora tem todo aquele processo, né, de físio, né, para recuperar o movimento do braço. Para quem não sabe, ela teve um AVC isquêmico e é o segundo, né, na verdade. E dessa vez deixou sequelas, né, em questão do braço esquerdo. A perna esquerda ela mexe um pouco, então não foi muito, mas mais a questão do braço. Daí a gente tem que encaminhar os papéis, né, pelo SUS, né, no caso, para a gente poder conseguir as físios e tal, para poder dar andamento. Mas ela está em casa, seguindo as medicações que foram receitadas, daí tem todo um processo. Aí a filha dela, que mora em São Paulo, também está aqui agora. Daí a gente está nesse processo de ajudar e fazer o que a gente pode fazer, né? Mas Deus, graças a Deus, é misericordioso e gracioso e vai nos dar vitória, se Deus quiser, daqui um tempo, né? Como disse o médico, não é... Os movimentos dela não vão voltar amanhã, né? Mas daqui a um tempo, sim, ela pode recuperar todos os movimentos que ela já tinha. Então, para que vocês estejam orando pela recuperação dela, ela é uma pessoa bem ativa. Então, isso agora, nesse tempo, vai limitar ela um pouquinho, mas que vocês estejam orando. Mas, graças a Deus, ela está em casa e está com a família e tal, e a gente está dando os cuidados que a gente consegue fazer, mais um pouquinho, a gente está fazendo. Mas ela está bem, graças a Deus. E tu tá com dois... Com dois babies. Duas arteiras agora, então? Verdade, duas babies, que a Rafa também tá aqui. E a Hannah acabou de sair daqui. Então, ou seja, os babies estão à minha volta. E eu adoro. Então, é isso aí, compartilhando um pouquinho com vocês. Enfim, estamos orando, né, para que Deus faça a vontade dele, no tempo dele, né? Mas é isso aí. Que bom. Wendel, tu tem alguma notícia dos amigos de vocês, da amiga? Então, a gente não tem tanta notícia. Eles estavam fazendo alguns exames. Semana que vem eles vão começar, vão no INSS para poder ela se encostar para fazer o tratamento. E daí eu não lembro agora por qual motivo, mas atrasou o início da quimioterapia. Ia ser essa semana, mas acho que vai ser na outra semana, porque estava esperando o resultado de algum outro exame, agora eu não lembro. Eu me confundi na ordem cronológica das coisas. Mas ela ainda não começou a quimioterapia. E ainda não saiu o resultado genético lá para saber se ela já tinha predisposição ou se foi alguma coisa adquirida desse câncer. Então, não tem tanta novidade ainda com relação à evolução do tratamento dela. Mas continuamos orando por ela. Eles estão bem confortados assim, com a palavra de Deus. Aquele baque inicial, parece que eles estão conseguindo se manter firme na palavra. Assim, a gente louva a Deus por isso, a gente tem orado por eles, Realmente é uma situação bem difícil. Um jovem casal está passando por isso e estavam com planos para ser missionário, mas que Deus possa confortar eles e consolar eles nesse momento. Essa é continua sendo a oração por eles. A Luciana e o Daniel. Alguém tem alguma coisa para compartilhar? Algum pedido de oração? Eu tenho, Mirna. Ali. Desde quinta-feira eu tô com muita dor de dente, né? Muita dor de dente. Problema no siso e eu tô tomando Toragesic. Então, assim, eu preciso ir no dentista, né? Mas eu não tenho muita coragem para ir. Então, assim... eu preciso vencer esse final de semana, porque amanhã ainda eu tenho mais uma missão que é pregar no culto de abertura de missões estaduais, e daí na segunda-feira eu vou ir. Mas até lá, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Está doendo muito meu dente. Tu é mais cabeça dura, tipo, a tua dor não é tão forte assim ao ponto de conseguir te levar lá, meu. Tô tomando aqui já. Hoje eu já tomei 2. Tá, eu já sei como solucionar isso aí. Eu vou sumir com esse Toragesic, tu vai parar lá no dentista. Verdade. Mas eu só tenho mais uma missão amanhã de tarde e depois está resolvido. Daí eu vou no dentista e encaro ele, não tem problema. Tá bom, vamos orar por isso sim. Mais alguém, gente?
Eu tenho duas orações de agradecimento. A primeira delas, na semana passada, quando a gente estava conversando aqui com o Paulo, na pregação dele, dos assuntos que a gente abordou foi a dificuldade de pregar para pessoas que são da área acadêmica, né? Daí eu tenho um colega que faz plantão comigo todas as semanas, e ele é uma pessoa que não tem uma fé em Deus. E na última semana, esse último plantão agora, de quarta, na volta do trajeto de carro, a gente ficou mais de uma hora conversando sobre a fé cristã. E no final ele falou que ele gostaria de conversar mais sobre isso mais para frente, e que ele era aberto a mudar de opinião se houvesse um convencimento dele, ou se, enfim, Deus convencesse e tal. Então foi uma conversa bem legal, eu acho que foi um avanço bem grande em relação a como estava até então. Então esse é o primeiro motivo de agradecimento, coisa bem legal e inesperada, assim. E o segundo motivo de agradecimento é que a gente estava com aquele plano de ir para o Canadá, né? E a gente recebeu uma possibilidade de ir para lá em janeiro do ano que vem, dia 11 de janeiro, seria a data de início oficial, e está avançando o processo da papelada lá na universidade. Então, ao longo das próximas semanas, a gente deve receber uma oferta de trabalho para mim, se tudo der certo, né? E daí, a partir disso, tentar conseguir o visto e tudo mais. Então, agradecer por isso também e pedir que o processo se encaminhe se for da vontade de Deus. Mesma cidade, mesmo esquema, né? Só a questão da data aqui agora tá sendo... Isso, é que como o Canadá, por enquanto, está com fronteira fechada, para esse semestre ainda não dá. Então, a gente está tentando adiar um pouquinho, mas manter o plano disso. Sim, ótimo. Então, não engordem muito o Snape, hein? Que daí vai ter uma maior obra para levar o gato gordo, é difícil, tá? Estamos cuidando. Mais alguém, gente? Algum pedido? Eu sei que todo mundo tem... A gente já tem falado bastante em orar pelo pessoal que está trabalhando no projeto e, enfim, né, pela saúde do nosso país como um todo, mas nesse momento que a gente sabe que tem tido um aumento de casos nos hospitais, né, e que, em função disso, também teve a gente voltou atrás na questão da abertura das coisas. Eu acho que a gente precisa orar mais um pouco por isso, porque, pelo que eu tenho visto, nas poucas vezes que a gente sai na rua, é que o movimento continua praticamente o mesmo de quando as coisas estavam abertas, né? Isso pode significar que a gente continue tendo aumentos de casos e daí, né, a gente já sabe o que vai acontecer com o nosso sistema de saúde. E, em compensação, a gente sabe que se aumentarem o número de casos também, né, quem está trabalhando, quem está, né, mais exposto, né, o pessoal da quarentena, o pessoal que trabalha no hospital, né. Então, acho que a gente precisa continuar orando para as pessoas, né, ficarem, não sei, criarem juízo. Mas só queria reforçar isso. Então, se não tiver mais ninguém para se manifestar, vamos passar para o momento de louvor. Victor, a hora é contigo. Salomena. Desculpa. Foi mal. Antes de começar o prêmio do louvor, eu gostaria de ler um versículo que se encontra em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21, que fala assim: seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Você pode cantar na sua casa, justamente comigo. Serão duas canções. A primeira será Cantarei Teu Amor para Sempre. Dos montes corre para o mar,
teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 E a próxima música será Me Derramar. E aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança, enfim, ao sentir o teu toque, com tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, sei que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer te sou grato, me derramar, dizer que é formoso. E aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças, enfim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar,
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. E é isso mesmo. Tá, gente, eu já toco? Já. Tá bom. A mensagem ficou comigo, tá? Vamos orar antes de começar. Deus, a gente te pede que nesse momento de devocional o Senhor possa falar com a gente, que tu possa, através da tua santa palavra, Senhor, tocar no nosso coração, Senhor, e nos ajudar, Senhor, a ouvir tua voz, Senhor, e entender teu propósito para nossa vida, Senhor. Obrigado pela tua graça, misericórdia, Senhor, por tudo que tu tem nos dado, Senhor, e pelas várias formas como tu fala conosco, Senhor. No nome do teu Filho Jesus que a gente ora. Amém. Bom, a mensagem que eu vou trazer hoje, ela é baseada em pedaços de um livro que eu tô lendo do Tim Keller, que é King's Cross, ou A Cruz do Rei. E daí eu tô em um terço do livro assim, então eu peguei alguns pedaços do começo ali para alguns recortes ali do começo, que nem o Thiago gosta de falar. Daí, para isso, a gente vai ter que ler umas perícopes, né, Thiago? Muito bom. Cara, eu parei de falar perícope por causa de ti, cara. Aleluia! Não era, não. Tu disse que parou de falar perigo por causa minha e do Álvaro. Não, eu parei de falar agora. A palavra de Deus é boa, infalível e suficiente. A partir do domingo que vem eu não vou falar mais por causa de vocês. Quero só ver, hein? Transparência agora. Tá, mas Transparência. eu acho que faz uns 15 dias que o Gabriel falou ali sobre a vida de Jesus antes do ministério dele, né? E dele se desenvolvendo como homem, né? E acho que a gente conversou depois e o Gabriel tangenciou o tema de Jesus como Deus, né? Ele me corrija se eu estou errado, tá, Gabriel? Mas então hoje eu queria falar um pouco sobre a outra faceta, né, de Jesus, né, que é 100% homem, 100% Deus, que é o Jesus Deus, né? E daí nesse livro, e esse livro do Tim Keller é baseado no Evangelho de Marcos, né? Várias coisas que são relatadas no Evangelho são Cristo, né, fazendo e falando coisas que reforçam a autoridade dele como sendo Deus e sendo filho de Deus. Então, se a gente pegar ali o primeiro versículo, tá? Nem precisa abrir, mas se vocês quiserem, Marcos 1, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só nesse primeiro versículo, a gente vê que ele começa ali, eu não sei como é que está no grego, mas a tradução é, primeiro ele apresenta Jesus como Cristo, o enviado, o Messias, aquele que o povo de Israel esperava que fosse vir para resolver seus problemas, que a gente já ouviu várias vezes, que eles esperavam que resolvesse os problemas terrenos. Tá? Mas o Marcos aqui, ele coloca um segundo adjetivo que é filho de Deus. Então ele coloca algo que para a gente é usual, mas para um judeu, né, para quem estava ouvindo isso, era algo além, que era não era só um Cristo, é o Filho de Deus. Então ele tá já fazendo uma declaração, né, sobre a divindade de Cristo, tá? Aí, eu tentei simplificar um pouco para a gente ter, né, 3 formas como Cristo, né,
demonstrou a sua autoridade, tá? Do ponto de vista teórico ou teológico, tá? Na sua autoridade sobre o mundo físico e também mostrando a sua autoridade espiritual, tá? Eu peguei alguns pontos, mas ao longo do Evangelho de Marcos a gente vai ter outros, tá? O primeiro, né, a parte teórica, a gente pode ler ali, capítulo 1, versículo 21 e 22. Se alguém quiser ler, desmuta aí e lê, só para ter uma voz diferente aí. Andrés? Pode repetir onde é que é a passagem, só que eu não ouvi. Marcos 1, 21 e 22. Tá, ninguém vai ler, eu vou ler. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Daí, essa passagem ali, aqui Jesus está começando a cutucar os fariseus e os escribas com uma doutrina mais arrojada que fazia eles ficarem incomodados. E o que quem estava escutando ficou maravilhado, né? O Timothy Keller tentou explicar melhor ali no livro, né? O que o grego quer dizer, que é Jesus estava falando como se ele conhecesse do que ele estava falando, não é? Né? Vocês devem lembrar do tempo de escola, alguns do tempo de faculdade, tinha que fazer aquele trabalho em grupo, daí tinha aquele gêniozinho que fazia o trabalho e tinha os outros que iam lá na frente apresentar o trabalho, mas não faziam ideia do que era o trabalho. Daí o que eles faziam? Eles liam o trabalho e tentavam dar um migué lá na frente para explicar. E o cara que entende, que fez o negócio mesmo, ele falava, e se perguntava, ele explicava por trás. Então, é mais ou menos essa ideia que Jesus, da diferença da autoridade que Jesus tinha sobre explicar as escrituras com relação aos escribas. Né? Ele sabia o que estava acontecendo, os caras perguntavam e ele sabia o porquê, e sabia o porquê, e sabia o porquê. Ele não chegava em algumas coisas que a gente chega, que se a gente espremer, até o Tiago chega, que ele não vai saber, ele vai dizer, não, isso eu não sei a resposta, isso a gente tem que estudar mais. Jesus não tinha isso. Então, isso foi um dos primeiros momentos que ele mostrou autoridade no plano intelectual, assim, né? sem fazer nada, só conversando. Tá? A próxima... Teve várias, tá? Mas eu vou pegar uma de exemplo. A próxima forma é que Jesus mostrou a sua autoridade daí no plano físico, né, fazendo alguma coisa, é ali em Marcos 2, 1 a 5, tá? Que é, né? Vou ler. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciando-lhes a palavra, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Uma coisa muito interessante aqui, que várias vezes o pessoal gosta de falar, é que Jesus viu o paralítico, sabia que ele era paralítico, e a primeira coisa que ele não fez foi dizer, levanta. Né? Por quê? Porque Jesus ele não realiza o nosso desejo, ele não realiza o nosso sonho. Ele não faz o que a gente quer, ele faz o que a gente precisa. E o que a gente precisa é de perdão. A gente não precisa da próxima coisa
que vai nos tornar feliz. Uma coisa, né, também tirando uma citação do livro ali, que celebridades têm, é que a pessoa quer porque quer ser famosa, né? Quer porque quer ser um médico, ser um engenheiro, ser não sei o quê, né? Ganhar dinheiro, ou ter um filho, ou ter um neto. Enfim, todo mundo tem o próximo passo da vida que daí vai ser feliz. Comprar casa própria, casar, namorar, se formar. E geralmente é isso que a gente chega, ai, Jesus, porque eu quero a minha casa, porque daí eu vou ser feliz. E na prática, quando a gente chega lá, a gente descobre que a gente continua infeliz. Porque a gente chega lá para botar a próxima coisa que faz a gente querer ser feliz. E que com a gente não é feliz. Acho que o Thiago tem falado algumas vezes sobre isso nos devocionais. E então Jesus ele faz com esse homem, né, o que ele também espera da gente, que é ele primeiro nos dá o perdão e diz: eu te dou perdão e isso basta. Mas do ponto de vista de autoridade, quando ele faz isso, ele não está dizendo só que os pecados são perdoados, porque só tem um, daí depois do texto a gente vai ver, mas o pedido de perdão, ele sempre é feito a quem o dolo foi feito. Então, se eu machuquei a Mirna, eu tenho que pedir perdão para ela. Não adianta eu pedir perdão para a mãe dela, porque eu me estressei com ela. É com ela que eu tenho que resolver as coisas. Então, quando Jesus fala teus pecados estão perdoados, ele está dizendo teus pecados foram contra mim e eu posso perdoar. Então, ele está dizendo eu sou Deus. Né? Então, eu sei que tem várias frentes que gostam de dizer que Jesus não é Deus, mas, sim, tu tem que ser muito inocente para achar que Jesus não está se portando como Deus nessa passagem. Né? Porque ele está. Né? Então, vamos só continuar para ver, né, essa parte que é versículo 6 ali até o 12. Né? Mas alguns dos escribas... Quer ler? Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Sem fisioterapia nenhuma, né? Isso. Só levantar e saiu. Isso. Então, aqui ele disse, tá, ele fez o claim, como é que eu falo isso? Ele, né, chamou para ser autoridade de ser Deus, e daí o pessoal, né, mais conservador ali ficou, acho que não, né? Ou esse herege. E daí ele disse, tá, beleza, então eu vou provar para vocês. Daí ele disse, tá, agora que eu atendi as demandas espirituais, eu vou atender as demandas físicas desse paralítico. E daí ele curou ele. Mas fazendo isso, ele também provou quem ele era. Porque, né, não faz sentido, né, alguém ter autoridade espiritual para curar alguém e tá falando uma mentira daquelas. Então, certamente, não tem como uma coisa estar desconexa da outra. O que ele estava falando era verdade
por isso que aconteceu, tá? E por fim, o último plano que Jesus, né, mostrou sua autoridade é no plano espiritual. E daí no plano espiritual não estou falando aqui da crucificação e de descer ao Hades e etc. Eu tô falando de ele demonstrar para aqueles que estavam com ele algo que para eles era algo reservado para divindades, tá? Então, isso se dá naquela passagem em que ele acalma uma tempestade. Tem outras passagens, como aquela expulsão de um demônio, que está exatamente na sequência ali, né? No capítulo 5, mas vamos ler no capítulo 4, 35 até o 41. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tá. Primeiro é importante a gente entender o tipo de tempestade e quem estava enfrentando essa tempestade, tá? Eu dei uma estudada em geografia, faz tempo que eu não faço isso, mas a diferença de altitude entre o Mar da Galileia e o Monte Hermon, que é ali no norte, é 3 quilômetros, tá? 3.000 metros. Isso faz com que tenha ali uma diferença e uma corrente de ar muito forte que dá uma tempestade absurda no Mar da Galileia de tempos em tempos. E a gente tem que lembrar que quem estava no barco não era a gente, Arigó, que nunca anda de barco, tá? Era Pedro, era João, era Tiago, os caras trabalhavam com isso. Os caras viviam ali. E eles ficaram cagados de entrar na... de morrer, tá? Mesmo estando acostumado com trabalhar com esses caras, não eram marinheiros de primeira viagem e os caras estavam desesperados que iam morrer naquela tempestade. Então, não era uma tempestadezinha, tá? E daí, eles acordaram Jesus. Um ponto interessante, tá? Só um parênteses off-top. Tava ali que ele tava dormindo num travesseiro, né? Uma coisa interessante é que esses detalhes que não tem nada a ver com a história, né, são uma evidência da veracidade dela, né? Porque, tipo, por que alguém escreveu que ele estava dormindo num travesseiro? Não tem nenhum sentido, mas geralmente quando tu conta uma história que é verdade, tu fala essas coisas assim que não faz muito sentido só porque tu lembra, e fulano estava fazendo tal coisa, mas não tem muito sentido. Então isso ajuda também ali na parte da apologética de ver que é um texto que faz sentido, tá? Mas voltando, né? Quando Jesus acalma a tempestade, primeiro, não era uma tempestade tranquila, assim, era uma tempestade fora do comum, tá? E ele acalma num piscar de olhos. Ele fala e a tempestade para. E uma coisa que, né, de novo, né, a gente aqui só anda de barco quando vai para a praia uma vez a cada 2 anos. Então, talvez o Rodrigo esteja mais acostumado, que lá na cidade dele tinha mais barco. Mas quando dá uma tempestade dessa e a tempestade para, as ondas não param. Elas continuam. E aqui no texto, Marcos faz questão de deixar claro, tá, que a tempestade parou e fez-se bonança. As ondas pararam também. Isso é uma coisa que normalmente não acontece, tá? Então, isso é uma evidência, assim, muito... É uma mostra de autoridade sobre a tempestade e sobre o mar, o que, na visão, daí, se colocando ali
no dia a dia dos discípulos, hoje a gente pode até pensar em alguma tecnologia, não, porque o cara solta lá uns químicos em cima das nuvens, daí as nuvens caem mais rápido e para, né? Não sei. Naquela época não tinha, ninguém cogitava isso. Então, para controlar o meio ambiente, era algo divino, era algo que só Deus ou, né, na cabeça pagã, só um Deus conseguiria fazer, tá? Mas então isso para os discípulos, né, fez eles, né, ficar ali que nem o 41, ficaram possuídos de grande temor, né? Então, por quê? Porque os discípulos já tinham visto Jesus levantar um paralítico ali, né, uns dias atrás, né? E mais algumas outras curas, a cura da sogra de Pedro também. E daí, eles ainda ficaram aterrorizados com isso. Por quê? Porque isso era uma mostra de poder fora do, né, fora do plano, tipo, fora do plano físico, era outro nível. Então, né, recapitulando, né, a gente viu, né, 3 formas como Jesus mostrou um pouco da divindade dele para a gente, tanto no conhecimento quanto, né, no controle dele da natureza, tá? E daí, como é que a gente aplica isso para nossa vida, tá? A primeira coisa é a gente conseguir entender quem Jesus é e conseguir confiar em quem Jesus é, né? E daí entra ali a mesma coisa que aconteceu com o paralítico aconteceu com os discípulos quando eles estavam no barco. Eles estavam pensando na necessidade imediata. Nossa, esse barco vai afundar, né? A gente vai morrer, né? Jesus, limpa a nossa barra aqui agora. E, né, a mesma coisa foi o que o paralítico pediu, tá? E o que Jesus faz, né? E às vezes o que a gente quer é isso também, tá? Que Jesus pare com a pandemia agora, ou que Jesus nos consiga um emprego, ou qualquer uma das coisas que a gente quer para ajeitar a nossa vida. Mas o que a gente precisa enxergar é que o perdão de pecados e a consequente vida de devoção e comunhão com Jesus vem na frente de tudo isso. Vem na frente de qualquer necessidade que a gente tenha. E a gente também precisa entender que, né, ali Jesus olha para os discípulos, né, e diz, tá, vocês não têm fé. Tipo, a gente precisa também entender que ele está no controle de tudo, ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos sofrimentos. Então, não faz sentido a gente se desgastar, se preocupar, se a gente tem, né, certeza, né, tem fé que Jesus está na frente de qualquer coisa que a gente possa precisar. Então, o desafio é a gente, né, o desafio que eu quero deixar para vocês é a gente conseguir, né, colocar Jesus em primeiro lugar de forma prática, né, mas no nosso dia a dia, né, nas nossas decisões, na nossa escolha do que fazer com o nosso tempo, sabendo que ele vai estar no controle de todas as coisas, inclusive do nosso sofrimento, inclusive das nossas necessidades, e que ele vai suprir elas na medida que a gente precisar delas. Era isso. Deixa eu ver se eu consigo desmutar todo mundo. Não? Alguma consideração? Tiago? Onde mutou? Não. Tá no meu falar? Pastor, tá sem voz. Tá mutado já. Aqui, achei. Cara, assim, amanhã eu vou pregar sobre a tempestade, né? Jesus acalma a tempestade, muito do que tu falou ali. Eu vou falar amanhã também, né? Naquela mesma pegada ali.
E uma coisa, Cristiano, que me chamou muita atenção, eu estou estudando os milagres de Jesus. Né? E, cara, diante de todos os milagres de Jesus, assim, eu tenho achado nos comentários essa ideia de Jesus ele está implantando o reino de Deus. Enquanto as pessoas estavam focadas no milagre, no pão e no circo, ou em outras palavras, em alimento, e ver milagre, presenciar milagre, ou receber um milagre, Jesus ele está apresentando o reino de Deus. É totalmente diferente daquele que eles estavam esperando. Né? Então, para cada milagre que eu tenho estudado, eu tenho percebido isso, assim, que o comentarista ele volta a afirmar, isso está acontecendo porque o Deus Emanuel foi quem criou o ser humano, ele não pode ver o ser humano, a sua criatura, em agonia, por isso que ele cura, mas mesmo diante da cura, ele está implantando o seu reino. E o seu reino é totalmente diferente daquele que eles estavam esperando. Então, tu falou isso na tua mensagem também, e é algo que está me chamando muita atenção. Quando a gente fala em milagres de Jesus, logo a gente pensa, eu quero um milagre, eu quero ver um milagre, mas esquece que por detrás disso tem um reino que está sendo implantado e que exige mudança de vida, né? Mudança de mente, de coração e de atitude. Obrigado pela palavra, Cristiano. Só uma pergunta, Cristiano. Cara, tu foi meu colega na escola que descreveu o que eu vivi, cara. Pois é. Quem não? Eu acho, quando a gente vê todos esses milagres, né? Acho que eu já comentei até com o Thiago, porque a gente, quando trabalhava com crianças, né? As crianças têm muito essa parte lúdica e por mais que tenha uma galera aqui dos que estão no Zoom que adora a Marvel e tal, a gente consegue separar o que é real do que não é, né? Mas a gente ama de paixão todos os super-heróis, gostaria de ser que nem eles, gostaria de ter a chance na vida de, né, poder conhecer alguém que realmente tivesse essas super habilidades e superpoderes, né? E cada vez que o Cristiano agora descrevendo essa questão de acalmar o mar e também a chuva, né? Na hora, assim, o que eu pensei foi nas cenas que tem do Thor chamando os relâmpagos pelo martelo dele, né? E a gente... É incrível, né? Mas a gente teima em gostar disso, em ficar curtindo e pensando e revendo esses vídeos, mas, mais uma vez, a gente não tem a capacidade de enxergar que a gente conta com alguém assim e que a única pessoa que tem capacidade de, tipo, se a gente colocasse todos esses milagres na resolução, na mesma qualidade de vídeo, se a gente conseguisse fazer um negócio de todos os milagres que ele fez, gente, ia dar um mega filme. Ia dar um negócio assim que não é esse filme de Noé que a gente viu, que a gente quase quis matar o diretor, né? Tudo bem. Mas aquele filme, assim, que tu diz, meu, é o único que tem capacidade de fazer isso tudo, e quando eles conseguem retratar ou fazer o filme, eles fazem, né, com pouquíssimas cenas, assim, que realmente estivessem à altura, né? Mas sempre me chamou a atenção e eu sempre apelei às crianças nesse sentido, assim, quanto que elas adoram esses super-heróis e quanto elas têm um super-herói, elas têm alguém que, assim, ultrapassa os super-heróis, ultrapassa, ele consegue juntar todas essas capacidades que eles têm juntas e ainda extrapolar, e mais de uma vez a gente faz de conta que ele não existe, quando a gente precisa a gente não procura, ou acha que só é um Deus de uma Bíblia, alguns livros lá do passado, não do presente. Então, isso é o que sempre me chamou a atenção, assim, em relação aos milagres, né? Em relação aos feitos de Jesus. Um comentário em relação a isso que você está falando, mesmo. A gente esteve recentemente assistindo uma série bíblica que se chama The Chosen, o Escolhido. Está disponível em aplicativo para celular e pode transmitir para a maioria das televisões, Smart TV, é gratuito. É uma série que foi feita do final do ano passado para cá. Tem 8 episódios na primeira temporada, ela foi feita por crowdfunding, então eles adquiriram
por meio de financiamento de várias pessoas do mundo inteiro, $10 milhões para fazer a primeira temporada. E vai ser o primeiro reality show de muitas temporadas sobre a vida de Jesus Cristo. E a gente assistiu a primeira, e muito boa a série, muito mais alta qualidade do que todas as outras que já foram feitas, recomendo fortemente. O diretor da série é Batista, é um americano Batista, e ele conversou com especialistas da Bíblia, tanto da religião judaica, quanto da religião católica, quanto batista. E cada um desses episódios tem ainda um bônus, um conteúdo de bônus no aplicativo também, de discussão teológica sobre cada um dos episódios. Então, a preocupação deles foi de seguir a risco que está na Bíblia e as coisas que eles acrescentaram a mais para dar aquele âmbito de história, para ter mais detalhamento, que fossem plausíveis para aquele tempo. Então, cada discussão de episódios, a gente viu toda a série já, viu parte das discussões, eles focam nisso. O que cada um, o rabino da igreja judaica, o padre católico e o pastor, teólogo, não sei se pastor também, da igreja batista protestante, o que eles acham que está correto e que não está. E é bem interessante. Assim, a série é bem feita, com trilha sonora muito boa, não abusa de efeitos especiais, porque não é esse foco, pelo menos na primeira temporada, e já está na metade do financiamento da segunda temporada. Então, recomendo bastante, não sei se alguém já viu, mas é bem legal e valoriza bastante assim, a série, é bem interessante mesmo. O nome é? Qual é o nome da série? A gente bota no grupo depois, chama The Chosen. Inclusive, a gente estava auxiliando no processo de tradução das legendas, nos últimos dias, e traduziu bastante da série para o português. Então, agora, o aplicativo já tem a série completa traduzida para o português e para vários outros idiomas. Então, as pessoas estão auxiliando, inclusive, nessa parte. Bem legal. Recomendo fortemente que quem quiser assistir, ver as discussões. São bem interessantes. Um segundo comentário sobre a parte que o Sam falou. Tem um comentário bem legal do C.S. Lewis, que eu acho que é no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele comenta que Jesus nunca, em nenhum momento da pregação, ele deu a chance de ser interpretado como um profeta ou como uma pessoa boa. Ele ou era Deus, que se fez homem, como ele dizia ser, ou ele era um louco. Ele nunca abriu margem para outra interpretação. Ele não disse que ele era uma pessoa boa, ele dizia que ele era coisas que ninguém pode ser. Então, ou ele era aquilo que ele falava que era, ou ele era um cara completamente louco. Não tem margem para isso, né? Muita gente diz, não, ele foi uma pessoa boa. Não era isso que ele dizia que ele era. Então, ele era louco. Não acredito nisso. Enfim, só um comentário, porque eu achei bem interessante a forma que ele colocou. E muito boa a pregação. Eu acho que o Tim Keller cita isso aí no livro dele. Boa. Mais alguma manifestação, gente? Pego em flagrante. Então tá, gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma manifestação, a gente vai encerrando por aqui o nosso encontro. Quem quiser ficar mais alguns minutinhos aí, a gente sempre bate um papo e, enfim, conta mais alguma coisinha. A gente só tá saindo agora do YouTube e do Face, né? Mas fiquem à vontade.